Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Estou começando mais um conteúdo de Inter aqui no canal. Se tu não é inscrito, já te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like. Vamos começar falando sobre os assuntos do Inter. O Colorado aqui nos bastidores a gente sabe que tem um nome que circula muito forte no Internacional, que tem um pré-contrato com o Inter, é o Ener Valencia. O outro que eu quero falar é sobre Luciano Vietto, que atua lá no Al Hilal da Arábia Saudita. Quero começar falando sobre o Ener Valencia, sim. Jogador equatoriano de 33 anos de idade que tem um pré-contrato assinado com o Internacional e está lá atualmente no Fenerbahçe da Turquia. Ele que ontem jogou com a camisa do Fenerbahçe, jogou contra o Galatasaray, onde o Fenerbahçe perdeu por 3-0 e o Ener Valencia atuou como titular, mas não balançou as redes. Ele que tem 29 gols pela Copa da Turquia, o artilheiro isolado lá das competições turcas, tem 29 gols nessa última temporada. Então, a gente sabe, por mais que a direção colorada aí negue qualquer tipo de informação, o seu staff também como o Fenerbahçe, a gente sabe que nos bastidores o Ener Valencia é jogador do Inter e faz o último jogo contra o Istambul pela a final ali da Copa Turca no dia 11 desse mês e no dia 12 começa aí as datas FIFA que vai do dia 12 até o dia 20 desse mês, tá certo? Pessoal, continuando falando sobre o Ener Valencia, né? Pois ontem teve jogo entre São Paulo e Grêmio na Arena pela nona rodada do Brasileirão, onde o Grêmio ganhou por 2-1 de virada do time paulista. E tem um jogador que atua pelo São Paulo, né? O jogador Edson Mendes, jogador do São Paulo, zagueiro, jogador de São Paulo, que já atuou algumas vezes com o Ener Valencia. E ele foi perguntado pela Michele Silva, a jornalista, repórter e diretora também dos bastidores da Bandeirantes. Ela abordou o Edson Mendes e perguntou sobre o Ener Valencia, como é que era a relação dele, se ele esperava o Ener Valencia para vir jogar no Brasil. Ele deu sua declaração, falou sobre o futebol do Ener Valencia, ele falou que seria muito bom para o futebol brasileiro o Ener Valencia aqui no Brasil, falou que sobre a possível chance dele jogar no Internacional, mas a gente sabe que nos bastidores o Colorado tem um pré-contrato com um jogador equatoriano que brilhou muito na Copa do Mundo ano passado, foi o artilheiro da seleção equatoriana na Copa lá do Catar que rolou no final do ano passado. Então, sobre a Ener Valencia, é isso aí. A gente sabe que tem essa expectativa dele fazer esse último jogo contra o Istambul agora no dia 11 e depois, durante a data FIFA tem essa expectativa de que ele se apresente na verdade, e seja anunciado de forma oficial a sua contratação por parte do Internacional. A gente não sabe se vai ser o Internacional nas redes sociais oficiais do clube que vai anunciar essa contratação, se vai a partir do Ener Valencia, do Fenerbahçe, enfim, a gente não sabe como é que isso vai rolar. E até o seu empresário, alguns dias atrás, deu uma declaração para uma emissora lá no Equador, falando sobre a situação do atleta, que tem sondagem do Brasil, enfim, do futebol do Catar, de outros futebols, do árabe, do mundo árabe também, mas que ele vai estar tratando isso internamente com a sua família e também com o seu empresário, tá certo? Então agora é só esperar se ele vai vir agora na data FIFA, onde o Internacional vai usar esse tempo para dar mais ritmo de jogo, como para o Arangues, como para o Gabriel, e se o Ener Valencia vai estar à disposição para vir treinar com o resto do grupo, tá certo? Agora eu quero falar sobre um outro atleta, Luciano Vietto. Sim, Luciano Vietto, jogador de 29 anos de idade, ele é um meio atacante lá da Arábia Saudita, ele tem contrato até o meio do ano, e uma informação do Alexandre Neste, que ele trouxe lá no seu canal do YouTube, e que o Internacional chegou a sondar esse jogador. Ele que se destacou muito, assim, como todo o time do Al Hilal, né? No Mundial de Clubes que rolou esse ano, onde o Al Hilal eliminou o Flamengo e depois fez uma frente contra o Real Madrid na final do Mundial Interclubes. E muitos jogadores se destacaram ali, como o Cuejá, que desperta interesse do Inter, como o Michael, que tem o interesse do Grêmio, e esse jogador, Luciano Vietto, meio atacante de 29 anos, pela informação do Alexandre Este, o Internacional chegou a sondar esse jogador, mas por questões financeiras, um jogador que ganha um salário perto lá no Al Hilal de R$1 milhão, passando até para o luvas, enfim, aquela coisa toda, bonificações, deve te passar de R$1 milhão, então o Internacional nessa questão financeira deu uma segurada, e todo mundo sabe do interesse do Colorado com o Gustavo Cuejar, que deve de fechar com o Flamengo, mas atualizações saem a qualquer momento sobre a situação entre Corinthians e o interesse do Corinthians sobre o Gustavo Cuejar. Trouxe informações também que o Gustavo Cuejar já teve conversa nos bastidores em redes sociais com o presidente Alessandro Barcelos, o interesse do Alessandro Barcelos em contar com esse atleta, mas Luciano Vietto, pelas informações do Alexandre Ernst, sim,
teve uma sondagem do Internacional, o Luciano Vitor, que começou no Racing da Argentina, depois ele foi para o Villarreal, no Atlético de Madrid, atuou no Atlético de Madrid também, no Sevilha da Espanha, chegou a jogar no futebol português e também no futebol inglês. E pela informação também do Alexandre Ernst, além dessa informação que o Inter chegou numa sondada nesse jogador, chegou não sondagem de proposta, mas perguntar quais valores, como é que seria e tal, o que ele ganha lá, e que a informação do Alexandre Ernst também é que o jogador deve ir para o Villarreal logo após após a metade desse ano, perdão. Ele tem contrato até o meio do ano com o Hilal da Arábia Saudita, o Gustavo Coelho ainda tem contrato com o Hilal até a metade do ano que vem, até a metade de 2024, então teria ainda a chance do Vieto assinar um pré-contrato com o Inter, mas o seu destino deve ser voltar a vestir a camisa do Villarreal da Espanha. Ele tem muito mercado lá na Europa, então o seu destino deve ser o Villarreal da Espanha, conforme informações do Alexandre Ernst, repórter muito bem informado, Alexandre Ernst, tá certo? O que tu acha? Tu acha que seria uma boa o Vieto no Internacional? Um jogador, um atacante de 29 anos? O que tu espera do Ener Valencia quando ele vestir de forma definitiva a camisa colorada? Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo. Tchau!